Terceira parte da 20ª semana, estudo do livro dos Salmos. Agora do Salmo 24 até o Salmo 36, que fecha a nossa semana. Deu para perceber como tem salmo importante, como tem música que você lembra quando começa a ler esses salmos em cada um deles. Cada vez que vejo um salmo desses, vem imediatamente a música à cabeça. Por isso que eu repito aqui, coloque uma música no fundo, musica os salmos, canta durante a semana, isso faz toda a diferença. O Salmo 24, que é o próximo da nossa lista, é um desses casos, porque famosa frase sobre levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, versículo 7, e entrará o Rei da Glória. Quantas vezes cantei essa música, né? E aqui o tom do Salmo é um tom de louvor, adoração. Nós já vimos que, e vamos ver para frente aqui, salmos de lamentação, de tristeza, de súplica. Aqui é um salmo de vitória. O domínio de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Frase famosa também. Então, força da adoração, quando você repete isso, quando você fala essas palavras, você está adotando a mesma postura de Davi, postura de vitória. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, afirma essas coisas. Deus tem a vitória, Deus está no comando, Deus sabe todas as coisas. Quem é o rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Então, declare esse salmo na sua vida no momento em que você está meio desenchabido, para baixo, down. Quem é o Rei da Glória? O meu Senhor, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Dá até para cantar a música aqui, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. E aqui está a pergunta que eu vou fazer no final aqui, em cima desse salmo. Mas vamos lá. Salmo 25 muda o tom. Salmo 25 é um salmo de lamentação, de aflição. A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. É o momento da dificuldade, é o momento da luta, é o momento que você está perguntando, e agora o que eu vou fazer? E o interessante desse Salmo 25, ele tem 22 versículos. Sabe por que ele tem 22 versículos? Até pensei em fazer isso uma pergunta, mas vou responder aqui mesmo. Ele tem 22 versículos porque ele é um acróstico, ou seja, cada um desses versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico, e o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então aqui, esse a ti, Senhor, é claro que não está em português, né? Mas começa com Aleph, Bet, Gimel, cada um desses textos começa com um desses versículos. Como eu já falei antes, algumas Bíblias, elas colocam aqui na sua versão, né, uma introdução, Salmo de Davi, Salmo para o cantor Mor. Então essa parte não conta como acróstico, né? Esse a ti, Senhor, levanta minha alma, é o início do Salmo de verdade. Salmo 25, um salmo muito, muito, muito bom para você cantar, porque mesmo na hora da aflição, você fala, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Então aquela postura, estou aqui ansioso, estou aqui preocupado, mas estou declarando a minha confiança em Deus, que Ele guiará os mansos retamente e ensinará o caminho. Salmo 25. Salmo 26 também continua o mesmo tom de lamentação com esperança. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. E aqui você vê, repetindo aqui essa nuance. Há momentos da sua vida em que você sabe que pisou na bola, sabe que errou e tem que pedir misericórdia. Davi teve vários desses momentos, salmos tremendos, que ele está lá, eu errei, eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas há outros momentos que você fala,
fiz tudo certinho. Por que está dando errado? Tem que dar certo. E esse é um desses salmos. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Porque eu tenho confiado no Senhor, não vacilarei. Então, pode me julgar. Olha o que está acontecendo. Passa aí o scanner, porque eu quero fazer certo e não sei se estou errando ou não estou errando. Há momentos da sua vida em que isso acontece também. Então, ele começa aqui a listar todas as suas boas obras, né? Tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Não me ajunto com ímpios. Volta lá para o Salmo 1. Lavo as minhas mãos da inocência. Vamos encontrar esse mesmo texto no Salmo 73. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Não estou arredando o pé da igreja, não. Não falto num culto. Isso aqui, olha, para você que gosta de ficar faltando em culto, ó. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Eu estou aqui dando volta e não arredo o pé, não. Estou sempre aqui na casa de Deus. Estou aqui sempre na igreja. Então, Davi está falando, eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho amado a habitação da sua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Quiçá, para usar os termos aqui mais antigos, muitos dos nossos ouvintes resolvam começar assim, não falta na igreja, não falte ao culto, não fique em casa dando desculpas. Possa dizer, como Davi disse aqui, que eu estou andando ao redor do seu altar e não perco a chance de dizer que eu amo a habitação da tua casa. Muito bem, Salmo 26. Vamos para o Salmo 27. Esse também é tão famoso, pelo menos para mim, é muito legal, né? Música que vem nele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor, na música diz, é o meu refúgio e paz. A quem então eu preciso temer? Né? Salmos 27, versículo 1. Muito boa. A outra coisa nesse salmo que também é muito legal, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ponho aqui de novo ênfase nesse negócio. Essa postura de Davi dizendo, meu negócio é ficar na casa do Senhor. O que eu quero é estar no templo. Eu, se pudesse, não arredava a pé dali. E ele vai falar muitas vezes sobre isso. A força que é, eu acabei de dizer no Salmo 73, de entrar na casa do Senhor para entender as coisas. A multiplicação de tempo e sabedoria de vida que você tem quando você está nos átrios do Senhor, porque lá a coisa anda mais rápido. Então, veja bem o que o salmista está dizendo. Eu gosto é de igreja. Muito bem, Salmo 28. Salmo 28 é também um salmo de súplica, é também um salmo de busca. A ti clamarei ao Senhor, rocha minha, mas de esperança. Ele fala, ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar. Retribui-lhe segundo... Fala dos ímpios, né? Nós vamos começar a ver esse padrão aqui de falar, olha o que os caras estão fazendo. Então, não me arremesses com os ímpios. Retribui-lhe segundo as suas obras, porque não atentam para as obras do Senhor. E aí ele diz no versículo 6, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Então ele termina naquele canto alto, né? O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Então, está aqui lamentando, está aqui clamando, está aqui suplicando, mas declarando esperança em Deus. Salmo 29. Salmo 29 também é um salmo que tem muitos textos conhecidos aqui. E aqui Davi está, como o texto diz, na tradução revista corrigida, exortando a louvar a majestade de Deus. Quando você não tem o que fazer aí, adore a Deus, declare aquilo que Ele é. Ponha força naquilo que é a verdade do céu e não naquilo que é a verdade da terra. Então aqui no Salmo 29, ele está falando, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Já ouviu essa frase aí?
Tá aqui, ó, referência, Salmo 29, 2. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E ele vai falar então da voz do Senhor. E ele começa aqui do versículo 3 até o versículo 9, ele começa assim: a voz do Senhor ouve sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, quebra os cedros, faz saltar como um bezerro, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor, e esse é o versículo 8, faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Interessante aqui essa referência, né? Cádiz, o deserto de Sim, que é a fronteira sul de Israel. Cádiz Barneia, o oásis onde o povo ficou 38 anos esperando ouvir a voz do Senhor, esperando a nuvem andar, esperando a coluna de fogo mexer, esperando a ordem para entrar na terra prometida. Quantas vezes você está num deserto, num lugar de sobrevivência, esperando a voz do Senhor e ela não se manifesta? Então aqui Davi está falando isso, a importância da voz de Deus na sua vida, de você ouvir, e ela faz tremer o deserto de Cádiz. Ela faz terminar o seu momento de espera. Queremos ouvir o Senhor. Está aqui no Salmo 29. Salmo 30. A ira de Deus, mas a benignidade eterna dele também. Então, salmo de exaltação, salmo de louvor, salmo de glória, mas ele coloca lá: em ti, Senhor, confio. Em ti, Senhor, confio. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Tem esse aqui, um versículo também muito conhecido, você pode não saber onde está, hoje está aprendendo, é aqui no Salmo 30, o versículo 5. O choro pode durar uma noite, aí você já sabe completar essa frase, né? Mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes eu não me segurei nessa palavra para pensar, vai continuar, não vai acabar, não parou aqui, não é esse o ponto final. Vou perseverar, vou não desistir. Essa é uma decisão que você toma. Essa semana mesmo, mais uma vez, passando num velório, passando no cemitério, falando com o irmão sofrendo, perda da mãe, e você fala, o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Não desespere. Você que está me ouvindo aqui agora, esse seu momento de vale vai se transformar num momento de alta montanha, cume dos cumes, vitória, visibilidade, presença de Deus. Aguenta o seu período aí de vale da sombra da morte, chora durante a noite, mas espere o alvorecer, espere o amanhecer, porque Deus não vai deixar você sozinho. Quando as coisas estão tudo bem, sabe o que você fala? Versículo 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Você acha que se aguenta, você acha que dá conta, você acha que está bem demais. Tem que às vezes tomar umas rasteiras, aí chora, mas não dura para sempre. Pode durar à noite, quando ilumina, a coisa melhora. Então, mensagens de consolo e de paz ao Deus que torna o teu pranto em alegria, em folguedo. Me cingiste de alegria, tiraste meu cilício, aquela veste de murmuração, saco e cinza. Muito bem, vamos para frente. Salmo 31. Davi, mais uma vez aqui, está pedindo livramento. Salmo 31. E ele diz, eu confio em ti, eu confio em Deus. E ele fala uma palavra que virou uma palavra profética. Olha só o que Davi escreve aqui no versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Palavra que Jesus usou na cruz. Em tuas mãos entrego, encomendo, direciono o meu espírito. Então você vê a força profética desse salmo aqui, né? Que vai acontecer lá na frente. E Estevão também dá a mesma frase, né? Em ti, Senhor, a ti, Senhor, entrego o meu espírito.
e a minha alma está contigo, eu não vou arredar pé, eu confio em Deus. Então, mais um versículo para você guardar aqui, Salmo 31, 5. Salmo 32 é um outro que eu gosto muito, falo bastante nas mensagens, tem vários textos aqui importantes. O que ele diz? Ele diz que o poder da sua restauração está no perdão. Enquanto você não perdoa, enquanto você não confessa o erro, você adoece, você envelhece. Quero repetir aqui uma frase que já é famosa. Quando você não perdoa alguém, aquela pessoa vive a vida dela. É você que está prisioneiro nela. É você que não consegue tirar da cabeça. Você não vira a página. Você não zera o placar. Você não vai para frente. Você está preso, está amarrado num fato, num evento, numa palavra que mexeu no passado e que te segurou. Perdoar é liberar. E pedir perdão é restaurador. Então ele fala aqui, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, se você está numa situação de erro, aqui Davi está reconhecendo, eu errei, peço perdão. Para que esse osso envelhecendo dentro de você, para que a sua vida murchando, pare com esse processo. E aí, na substituição, ele fala algo muito legal, versículos que eu também uso bastante, Salmos 32, 8 e 9. Na verdade, eu inverto aqui, 9 e 8. Ele fala assim, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Nós aqui na vida moderna, nós aqui na cidade, não sei, o aplicativo está em todo lugar, você de repente está aí no meio do campo e entendendo muito bem esse texto aqui. Mas para quem mora em São Paulo e só vê cavalo de visita Campos de Jordão, não sejais como o cavalo, nem a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Quando uma criança vai montar num animal, eu já vi isso acontecer algumas vezes, o instrutor, o condutor, ou até o professor de equitação, ele fala, olha, ele não é uma máquina, hein? Ele é um ser vivo. Então, não puxa aqui como se fosse um pedal do carro que você aperta o freio para brecar e aperta mais forte quando você quer que breque mais rápido. Se você puxar muito, o que acontece? Tem uma trave de metal debaixo da língua e quando você puxa aquele cabresto para um lado, aquela trave rasga a boca do animal para um lado e pela dor ele vira a cabeça para aquela direção. E ao virar a cabeça ele faz a curva. Então é pela dor. Quando você usa o cabresto e o freio para direcionar e para brecar. Quando você puxa com as duas mãos as rédeas, ele levanta a cabeça da força da dor que puxa e quando ele levanta a cabeça ele para. O que esse texto está dizendo? Não sejais como a mula e o cavalo que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não está ouvindo a voz de Deus, você está sendo levado na sua vida pelos fatos. Então, quando a porta fecha, você não passa. Quando a porta abre, você entra. Isso é uma maneira de viver mesmo. Mas Deus quer mais. E esse mais está no versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E aí então você já sabe como é que é. Intimidade com Deus. Quando você conhece bem o seu pai e sua mãe, você olha para eles e você sabe como é que é o humor. Você sabe o que eles estão pensando. Quando você tem intimidade de jogo com um time de futebol, né? Aqui para o nosso contexto, futebol de salão, né? Então aquele time trabalha em conjunto. Quando você olha para a pessoa, você sabe o que ela vai fazer. Quando ele olha para você, você sabe qual é a jogada. Porque se ficar cantando a jogada, a defesa se posiciona. Instruir-te é uma instrução que você dá com o olhar. Faça isso agora. Posicione-se assim.
Muda esta atitude. Você vai ser instruído e guiado por Deus pelo olhar dele e não pela força do evento negativo, não pelo freio puxado rasgando a tua boca de dor. Tem gente que só sabe obedecer a Deus na pancada e ainda se orgulha disso. Falando, Deus, se não for a tua vontade, fecha a porta. Ok, mas e se ele falasse, a porta está lá aberta, não é para você entrar, é para você esperar. Quão mais profunda seria a sua relação com Deus? Então, eu gosto muito do Salmo 32, porque ele traz essas reflexões de como conhecer a Deus. Salmo 33, um salmo também de júbilo, de alegria, de instrumento, regozijai-vos, louvai ao Senhor com a harpa, cantai com um saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. E aqui eu quero dar um recadinho para você que é músico. Eu toco, mas assim, eu já vi muitas vezes as pessoas vão fazer uma apresentação na igreja e falam, ó irmãos, não deu para ensaiar direito, não deu muito tempo, mas é para Jesus. Como se assim, ó, Deus sabe que a gente não consegue, então vai de qualquer jeito. Olha, uma coisa é que é Deus como pai bater palma para as suas sem gracices, porque pai é o único que acha maravilhoso o garrancho do filho lá. Agora, aqui está dizendo, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Ensaia, viu? Treina, faz o melhor, executa, porque até para você ter liberdade do novo, do cântico novo, você tem que ter certeza da trilha do cântico velho. Eu digo isso para os meus músicos aqui da igreja, ministério de música, porque eu não chamo nem ministério de louvor, porque louvor é todo mundo. Louvor é a igreja que está lá exercendo e adorando a Deus. Quem está ali na música está lá tocando e cantando. Então o ministério é aprender a tocar e a cantar. No ministério de música, você tem que executar com perfeição para poder improvisar. Porque quando você estiver ótimo no que é decorado, você pode fluir na jam session aí, no improviso. Mas primeiro, para cantar um cântico novo, para fazer algo fora da letra, toca bem o antigo. E ó, com força, com alegria, com júbilo. Então, esse versículo aqui, 3 do Salmo 33, fácil de decorar, né? 333, é o versículo para os músicos. Cantar um cântico novo, tocar bem e com júbilo. Aquela cara de morto lá, mexendo no instrumento, aquela cara de dor, mexendo na guitarra lá, como se estivesse solando para si mesmo. O louvor não é para você, é para o Senhor. Muito bem, dado o recado aqui, vamos para o Salmo 34. Tem tanta coisa aqui, mas não dá tempo de falar tudo. Salmo 34, Davi louva a Deus. É mais uma vez um salvo que ele está falando, louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Texto também muito conhecido. Todo tempo, tempo bom, tempo ruim. Todo tempo. Não é uns minutinhos, acabou. Louvor é uma postura. Louvor é um estado da alma. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Mais uma música aqui. Você olha e já lembra da melodia aqui. Glória a Deus pelos salmos. Eles mudam o seu dia. Salmo 34 aqui, versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Olha, quero dizer que não faltam as vezes em que você está diante de um desafio e está clamando a Deus, falando, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso de um livramento. Eu não vou ficar dependendo de mais um favor do céu, mas eu clamo e eu espero que o Senhor ouça e salve das minhas angústias. Esse versículo 6, ele define muito bem a nossa condição humana e a nossa necessidade de Deus através da adoração. Salmo 34, clamei e ele me ouviu. Muito bem, Salmo 35, aqui já começa a esquentar. O Davi já começa a reclamar demais dos seus inimigos.
e começa a falar, ó, o que eles estão fazendo, e começa a desejar o mal. Você veja como é humano aqui o negócio. Vai ter uns salmos aqui que você vai ver o que ele pede, mano. É aquele negócio de, olha, eu quero que ele sofra devagar e muito, porque ele me fez muito prejuízo. Quero minha vingança. Então ele pede o castigo dos ímpios. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega o escudo da rodela, levanta-te em minha ajuda. Então, Davi está pedindo para Deus castigar os ímpios aqui. Sejam confundidos, envergonhados, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sobrevenha-lhes destruição sem saberem. Prenda-os à rede que ocultaram. Caiam eles na mesma destruição. Então, é o coração dizendo, ó, que a coisa aconteça muito ruim pro lado de lá. Ele fala aqui bastante do que os ímpios fizeram, né? E aí ele vai de novo para o lado positivo, versículo 18. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Se der certo, eu vou contar a minha parte. Tem mais para falar aqui, mas eu vou passar. Eu quero chegar aqui no nosso último salmo da semana, que é o Salmo 36. A malícia dos ímpios e a salvação em Deus. Então, ele está entrando naquela fase que ele está descrevendo os inimigos e como as coisas estão sendo arranjadas para prejudicar. Quando você vê que tem um complô, quando você vê que tem um plano, quando você vê que as coisas são agendadas, armadas, urdidas, quando você se sente usado politicamente, e você não é tão esperto assim, você não é tão conhecedor assim dos fatos, você não está tão por dentro do que está acontecendo, olha, clamor a Deus. Quando eu estou lá enfrentando ameaças políticas, no seu trabalho, no seu negócio, na competição, com o governo, você ora, porque a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Prevaricar é pecado desse tipo aqui. Aliás, é capitulado lá no nosso Código Civil, né? Prevaricação. Então, eles não temem a Deus, eles não estão nem aí com erro, e aparece que você está em desvantagem, porque você tem que fazer o certo, eles fazem o errado e não está nem aí com isso. Ora, clama, as palavras da sua boca são malícia e engano. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Eu preciso da bondade de Deus. Então, esse salmo aqui, na hora que estiver apertando, lembra dele aqui. Lembra dele. Ora, clama, busca, porque a salvação está em Deus. A coisa vai piorar para frente aí. Davi passou por muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele é como nós, uma pessoa que reflete o momento para com Deus. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Vamos para a nossa semana 21, né? Daqui a pouquinho vai acabar aqui. Mas eu quero, antes disso, falar das perguntas do dia, né? Primeira pergunta é, Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças. O que ele quer dizer com isso, hein? Porta tem cabeça? O que esse Salmo 24 quer dizer nesse versículo? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, né? Responde aí. E a segunda pergunta, no Salmo 35, que é o penúltimo da nossa leitura, e aqui é português, eu estou lembrando aqui a minha mãe, mas tem que entender o que está escrito, né? O Salmo 35, no versículo 25, ele fala, não digam em seu coração, eia, sus, alma nossa, não digam, nós os havemos devorado. O que quer dizer esse eia, sus, que aparece aqui, hein? Isso é português, hein? Aliás, tem que olhar como é que está lá no original, no hebraico também. As traduções vão mostrar de outro jeito, mas minha pergunta é você, o que quer dizer eia e sus? Ficam aí as duas perguntas dessa interpretação dos versículos no literal do Salmo 24 e do Salmo 35. E até a semana que vem.